Hoje no vídeo eu vou falar sobre a sua responsabilidade. E você vai sair daqui desse vídeo sabendo realmente qual a sua responsabilidade como cristão e o que você deve fazer. Então, deixe seu like e segue o vídeo. É fácil fugir da responsabilidade, o difícil é colher as consequências dessa fuga. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar. Hoje o nosso tema é esse e a gente vai usar como base o livro de Jonas e principalmente Jonas, o profeta. Então, vamos para a minha tela. Vamos lá. Então, como eu disse, é muito fácil fugir da responsabilidade, mas é difícil colher as consequências da fuga. Quando a gente olha para a história de Jonas, nós vemos de fato isso acontecendo. Jonas, ele tinha uma missão dada pelo Senhor e ele foi lá e fugiu, como diz ali em Jonas 1, do 1 ao 3. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarse, desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarse. Pagou a passagem e embarcou no navio, para ir com eles para Tarse, para longe da presença do Senhor. Então, é importante alguns detalhes disso aqui. Primeiro detalhe, não adianta saber o que Deus quer e não fazer. Então, eu sei que Deus deseja de mim uma postura, eu sei que Deus deseja de mim que eu pregue a palavra, mas se eu não faço, aquele conhecimento não serve de nada. Eu contemplo a face do Senhor, eu sei o que Ele deseja de mim e eu não faço nada. Né? Outro ponto interessante é, não podemos fugir da presença do Senhor. Eu acho muito impressionante que Jonas, ele acreditou que ele poderia fugir da presença do Senhor. Nós não temos essa capacidade de fugir da presença do Senhor, de fugir dele como se ele fosse alguém que andasse e estivesse nos perseguindo, né? Ele nos vê, ele pode olhar para nós a todo momento, né? E o outro ponto é, quando nós não cumprimos a nossa responsabilidade, alguém é prejudicado, né? É como a gente vai ver no exemplo agora em Jonas. Quando a gente continua o texto lá, vai acontecer a seguinte coisa. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava pronto a se despedaçar. Os marinheiros ficaram com medo e clamaram cada um ao seu Deus, lançando o mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão se aproximou do navio e lhe disse, o que estará acontecendo com você? Agarrando no sono? Levante-se e invoque seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros, vamos lançar sorte para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Então disseram, agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E que povo você é? Jonas respondeu, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e perguntaram, o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele havia contado. Então perguntaram, o que devemos fazer por você, para que o mar se acalme? Disseram isso porque o mar já se tornava cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu, pegue-me e lance no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa essa grande tempestade caiu sobre você. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, ó Senhor, rogamos-te que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e não faça cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito ao Senhor, oferecendo sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então, esses homens, eles sofreram danos pela fuga de Jonas. A gente esquece, às vezes, que a nossa vida, ela influencia a vida do outro. Então, olha como esses homens foram impactados, né? Tipo, eles estavam fazendo a viagem deles, tiveram que tirar cargas, né? Estavam com medo, né? E aí a gente tem que começar a se perguntar, quantas vezes fugimos e prejudicamos alguém? Quantas vezes a gente foge da nossa responsabilidade e alguém é prejudicado? Quantas vezes eu deixei de pregar a palavra e eu não prejudiquei a salvação de alguém, ou eu deixei de falar e não prejudiquei a vida de alguém, para não ouvir essa verdade? Então são coisas que a gente precisa refletir. Jonas, ele não queria pregar para aquele povo, porque primeiro que aquele povo era inimigo de Israel.
Mais pra frente a gente vai ver, se a gente vê o livro de Jonas, a gente vê que Jonas, ele diz, né? Eu sabia que o Senhor iria perdoar, que o Senhor era justo, e por isso que eu não fui. Jonas não tava com medo, né? A gente não vê essa questão do medo dele, do povo. Ele não queria pregar porque era inimigo dele. Ele não queria pregar porque sabia que Deus ia perdoar. Então Jonas simplesmente não quis. Quando nós somos indiferentes a qualquer vida, fazemos essa dela a nossa inimiga. A gente faz a pessoa nossa inimiga, né? Porque a gente tem a ideia de que alguém ser nosso inimigo é só quando eu faço mal a essa pessoa. E não necessariamente. Quando eu sou indiferente à vida dessa pessoa, eu transformo essa pessoa na minha inimiga. Né? Primeiro João vai falar isso, né? Se você diz que ama seu irmão, mas não faz o bem para ele, você odeia seu irmão, né? Chama até de assassino. Então, o oposto do amor é a indiferença. É a vida dessa pessoa não ser importante para mim. Não importa o que ela for fazer, eu não tô nem aí. Isso é odiar, né? E aí eu fico pensando, né? Que a gente pensar essa reflexão éramos inimigos de Deus e ele não foi indiferente a nós. Nós infligimos várias regras do Senhor e ele não foi indiferente à nossa vida. Então a gente precisa aprender a perdoar como Jesus perdoa. A gente precisa saber lidar com essas coisas. As pessoas vão errar, são falhas, mas não nos dá o direito de considerar elas indignas à palavra do Senhor e ao perdão. A nossa raiva, né, a nossa dor, ela só prejudica quem está à nossa volta. Então não faz sentido a gente manter essa raiva, esse ódio, porque ela só vai prejudicar. Como aconteceu na história de Jonas. E Jonas, ele fala uma coisa aqui também. Ele vai lá e diz que eu sou hebreu e temo ao Senhor. Não devemos apenas falar algumas coisas, nós temos que pôr em prática. As atitudes de Jonas, aqui no começo, de fugir da presença do Senhor, não foi de alguém que teme ao Senhor. Então, o que Jonas diz aqui não condiz com o que ele fez. E o que a gente fala tem que condizer com aquilo que a gente viu de fato. E eu queria propor uma reflexão, para a gente poder abrir lá em Lucas, de 16 ao 18. Eu peço que abram, né? Eu copiei aqui o texto, mas eu peço que vocês abram na Bíblia de vocês. Eu estou com a Bíblia aqui, né, também, mas eu estou usando o recurso da tecnologia para poder ler, mas abram na sua Bíblia e confiram esses textos também, porque é muito importante. Lucas 8, 16 a 18 vai dizer, ó, ninguém depois de acender uma lamparina a cobre com um vaso ou põe embaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca num lugar que ilumine bem, a fim de que os que entram vejam a luz. Não há nada oculto que não venha a ser manifesto, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Portanto, veja como você ouve, porque o que tiver, mais será dado, e o que não tiver, até aquilo que julga ter, será tirado. Então, Deus pediu para Jonas acender uma lamparina. Ele falou, vai lá e prega contra aquela cidade, né? Como a gente vê lá. Pregar contra significa o quê? Vai e coloca uma coisa que não está a favor daquela cidade. Quando nós pregamos para alguém, nós estamos pregando contra ela. Por quê? Porque ela é pecadora, ela é inimiga de Deus. O que Jonas está falando, o que Deus está falando para Jonas, foi isso. Vai lá e pregue contra eles. Coloque uma luz. Ilumine, o que quer dizer o quê? Exponha aquilo que eles estão fazendo de errado. Então, quando a gente prega, a gente está acendendo uma luz, expondo aquilo que a pessoa fez de errado. Mesmo que Jonas tenha ido depois da história, a gente vê a história, que Jonas ele ficou 3 dias na barriga do peixe, orou, e aí depois Deus mandou o peixe cuspir ele, né, vomitar ele, e aí ele sai da barriga do peixe e vai até Nínive. Por mais que Deus pregou, Deus tirou algo dele. Por quê? Porque Jonas estava esperando que Deus ainda ia castigar o povo. Quando a gente vai lá para Jonas, capítulo 4, versículos de 6 a 11, olha o que acontece. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo, para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas, você acha razoável que a sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu, é razoável, até quero morrer. E o Senhor disse, você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho, você não fez crescer, numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. Você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, a qual há mais de 120 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Jonas ele perdeu aquilo que ele nem conquistou, né? Como a gente leu lá em Lucas, ó. Portanto, veja como ouve, porque aquilo que tiver, até o que julga ter, será tirado. Jonas julgou ter aquela planta sobre ele,
e foi tirada dele. E aí a raiva dele, não, é até morrer, eu não quero, eu quero essa planta, eu prefiro morrer. E aí eu gosto muito dessa reflexão final, da pergunta que Deus faz para Jonas, porque você acha que eu não deveria ter compaixão da grande cidade de Nínive, onde tem mais de 100.000 pessoas, que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. E aí eu fico pensando sobre essa planta, né? Deus é a planta que cresce e nos dá sombra, como ele foi para Jonas. E aí isso eu retrato como a graça. Se não formos misericordiosos, sensatos com a graça, essa graça, vamos perder. Se eu não reconheço essa graça que foi me dada, que eu sou um pecador, de tomar misericórdia e não passar isso para o outro, eu irei perder essa graça. Precisamos levar a paz. Precisamos levar a paz. Eu até continuo. Precisamos levar a paz a quem não merece. Nós não merecíamos a graça e nós mesmos assim recebemos. Então, Deus faz crescer uma planta, uma sombra sobre nós. Se nós não valorizarmos a misericórdia de Deus sobre nossas vidas, iremos perder. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal aqui no YouTube. Se você estiver vendo também pelo Facebook, deixe sua curtida, né? Curte a nossa página lá também no Facebook. É isso, valeu e venha ser um só cor.